E aí, meus manos, de boa, estamos começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma situação bem recorrente que basicamente acontece com a maioria dos homens, que é o que fazer quando a mina que você tá pegando, ficando, namorando, sei lá, noiva, fala do seu ex. Geralmente, isso atinge bastante nós homens, né? Porque basicamente a gente tem um desejo muito grande de ter totalmente aquela mulher em todos os aspectos, né? Sexualmente, amorosamente. A gente quer que aquela mulher que a gente se relaciona tenha só a gente como objeto de desejo, né? Tenha um relacionamento mais fechado somente com você. Então, o interessante a gente entender é que quando a mulher fala sobre outros homens, né, para o parceiro dela, independente de qual nível é essa parceria, se é casado, se é ficante, enfim, a forma certa de interpretar, de entender, de reagir e de dar as melhores respostas para esse acontecimento vai variar por conta de vários fatores. Ou seja, você vai ter que analisar com qual tom ela está falando, no sentido de ela tá querendo mexer com as suas emoções, ela tá ali de alguma forma tentando ser sarcástica, ou ela tá simplesmente falando algo, né? É interessante a gente perceber isso, sem contar também na frequência. Quanto mais isso acontece, pior é o significado desse comportamento, e também a gente tem que entender o contexto, né, em que aconteceu aquilo. Porque quando você vai entendendo esses pontos, você entende o objetivo por trás daquele comportamento. Muitas das vezes as mulheres gostam muito de comunicar, mas gostam muito mesmo. Se você tem o costume aí de se relacionar muito com mulheres, elas tendem sim a falar várias coisas que às vezes você nem pergunta. Então, elas muitas vezes podem relatar, sei lá, alguns casos que elas foram violentadas ou algo do tipo, tá ligado? Ou então contam histórias de amigas íntimas, da mãe, do pai. Ou seja, muitas das vezes elas têm uma necessidade muito grande de falar e simplesmente elas falam algo sem o desejo, né, de magoar ou então de conseguir algo por trás daquele comportamento. Mas outras vezes não, outras vezes elas podem estar testando o seu emocional, elas podem querer te manipular e usar esse mesmo comportamento de falar de um outro cara para você. Então, ao longo do tempo você vai perceber que alguns pontos centrais para você entender o que há por trás desse comportamento é a questão de como ela fala, né, o tom, a frequência e o contexto. Quando a gente fala de algumas motivações que podem influenciar elas a fazer isso, uma delas é a comparação ou inconsciente que ela está fazendo entre você e o ex-parceiro dela, ou qualquer outro cara aleatório, né? Que pode ser inconsciente ou intencional. E daí a gente já vê também um nível de diferença entre os dois, mas via de regra, essa comparação pode ser sim um reflexo de uma insatisfação. Ou seja, ela está em um relacionamento com você e ela começa a lembrar como era que acontecia com o ex dela. E daí gera uma certa insatisfação porque ela percebe que o que você oferece é inferior ao que o outro cara oferece. Então, nesse caso, você vai observar algum nível de insatisfação que muitas vezes ela pode informar isso a você, né, através da repetição, através de como eu falei, do tom, né, da forma como ela fala isso, ou às vezes também pode ser apenas um hábito de comparação que ela tem, ou seja, ela está conversando sobre algo e de repente esse exemplo chega a ser um bom exemplo, então ela vai acabar ali comentando sobre o outro cara que ela se relacionava. Nesse caso fica menos leve porque o intuito dela não necessariamente está em falar de uma insatisfação, porque geralmente, né, se a mina tá insatisfeita com você, é poucos passos para que ela queira ou terminar ou então, de alguma forma, queira sabotar o relacionamento. Outro ponto que é bem comum das mulheres é que muitas das vezes elas acham que quanto mais ela fala sobre as coisas que acontecem com ela, mais você vai confiar nela. Ou seja, em certos casos, quando ela fala de algum outro cara, pode ser uma tentativa de demonstrar uma certa transparência que ela tem no relacionamento ou com você. Ou seja, muitas das vezes você pode estar ficando incomodado com isso, mas simplesmente ela está falando aquilo como uma forma para fazer você entender que ela realmente está disposta a contar, né, os segredos ou as coisas que acontecem com ela no dia a dia.
Porque, como eu falei, realmente as mulheres têm uma tendência muito grande a se comunicar, a falar essas certas coisas. Os homens, na verdade, têm uma visão diferente com relação a isso, principalmente, né, quando se trata de alguma falha, de algum erro que o cara cometeu. Principalmente nesses casos, ele não vai querer, né, comentar sobre isso, porque ele percebe, né, que um homem fraco, um homem vacilão, acaba perdendo pontos sociais, acaba perdendo valor social, diferente das mulheres que, quando elas se põem nessa situação de vítima, muitas vezes elas ganham muito mais atenção do que os caras. Ou seja, ela tenta ali muitas vezes te informar sobre situações que estão acontecendo para que ela se sinta melhor com isso, né? Para que ela se sinta como se não estivesse te enganando ou não estivesse escondendo nada de você. Outra situação também que acontece muito, e realmente isso acontece bastante, eu diria que a maior parte dos casos que isso acontecer com você, possa ser por conta desse caso, é para testar as suas reações. Ela, quando fala de outro cara, ela pode acabar ali, nesse momento que ela fala de outro cara, testar como você lida emocionalmente com questões de competição, ou para entender como você se posiciona com relação a outros homens. Ou seja, se você é um cara que realmente é super de boa, tranquilo, no sentido de consigo mesmo, né? Você tem um estilo de vida bom para você, você tem uma rotina interessante para você, e quando você é testado nesse sentido, existem duas notícias. A boa é que quanto mais uma mulher testa você, é porque ela te reconhece como um cara de alto valor, mas a opção ruim seria que, por ela estar testando também, ela, de acordo com a sua resposta, pode realmente querer se aproximar desse outro cara. Ou seja, muitas das vezes a mulher sabe que um cara tem ciúme, raiva, inveja de outro cara, e ela aproveita desse gatilho para tentar te emocionar ou mexer com você, justamente falando desse outro cara. E esse ponto, muitas vezes, ele pode ser consciente ou não. Às vezes, como uma mulher testa realmente muitos homens para ter informações, para entender como esse homem funciona, ela muitas das vezes pode inconscientemente fazer essa comparação e tirar algumas informações suas sem você perceber, né, e sem você estar ciente disso. Então, em resumo, muitas das vezes, isso que vai acontecer com você, dela falar de outro cara para você, vai ser realmente um teste para que ela entenda melhor qual é o seu nível na hierarquia de homens. E quando isso acontece, pode ser um problema grande sim, se por acaso você já está em algo mais sério, mas se você é um cara que nem eu, se relaciona muito mais casualmente com as mulheres, você não pode se preocupar com isso. Tipo, se você tá ficando com a mina e você tem zero intenção de namorar com ela, zero intenção de se casar com ela, você, tipo, realmente pode pouco se fuder pra esses outros caras, né? Porque você realmente não quer ter essa mulher só pra você. Mas em situações onde realmente esse cara tem a intenção de ficar sério com essa mina, é interessante você perceber se realmente foi intencional esse teste, se ela vai fazer com mais frequência e repetição esse teste, para que você perceba o quanto antes e possa sair desse relacionamento. Mas para você entender melhor como você pode dar as melhores respostas para esse comportamento, você tem que entender que assim que isso acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Óbvio que muitas das vezes, né, de acordo com o nível de paixão que você tem por essa mulher, você vai tender a agir de uma maneira mais imediata e emocionada, tá ligado? Mas quanto mais calmo você tem, melhor você age e mais você consegue ter bons resultados naquele comportamento. Ou seja, o interessante é você não reagir imediatamente, ou seja, não demonstrar ali que aquilo te abalou de alguma forma, e daí você vai percebendo outros pontos e ver qual é o melhor comportamento para você. Muitas das vezes, se você quer avançar com a mina em um relacionamento e isso acontece, você pode regredir um pouco, tá ligado? Se você ficava com a mina só casualmente e isso realmente não é interessante para você, você pode descartar, tá ligado? E se isso acontece muitas vezes, você percebe que é uma forma que ela tem para baixar o seu valor, que ela tem para mexer com o seu emocional, para deixar você com a cabeça quente, é interessante que você se retire, né, e pare de interagir com essa mina, porque a tendência é essas coisas ficarem cada vez maiores e piores. Sem contar que você tem que sempre analisar o contexto. Muitas das vezes, quando eu estou falando nesses vídeos, né, sobre comportamento e tal, é interessante entender que o contexto é muito importante.
no sentido de muitas das coisas podem acontecer quase que da mesma forma, mas ter significados, né, diferentes. E tudo isso depende do contexto. Quando você entende mais ali como foi que ela falou isso, tá ligado? Se ela usou ali algum contexto muito mais sexual para deixar com você com a pulga atrás da orelha, se ela repete isso muito, se ela faz isso de maneira intencional, né? Se ela tá querendo ali gerar umas certas insinuações ou então alguma crítica, isso é um sinal vermelho de que realmente essa mina não se importa com você, né? Ou ela pode ser altamente danosa para você. E o último ponto é: decida por si mesmo o que você deve fazer. Geralmente, né, muitas vezes aqui no conteúdo da rede, no conteúdo de sedução, existem muitos comportamentos que as pessoas, né, recomendam agir de maneira automática. E óbvio que dependendo do nível, né, você tem realmente que agir de maneira automática, tipo traição, essas paradas. Realmente você não deve pensar, você deve realmente sair do seu relacionamento, porque isso vai se tender a repetir ou a piorar ao longo do tempo. Mas você que já consome conteúdo há um tempo, você que tem uma certa maturidade emocional, você que tem ali algumas opções para se relacionar, né? Algumas mulheres para se relacionar, você tem que analisar com sua própria cabeça qual foi a intenção daquele comportamento e você mesmo julgar qual a melhor resposta ou qual o melhor comportamento. Como eu falei, eu geralmente não me relaciono de maneira séria e isso faz com que isso não me atrapalhe. Ou seja, se eu tô pegando uma mina e a mina fala de outro cara, eu simplesmente faço o que tenho que fazer ali, né? No caso, se eu tô ficando com a mina, eu vou, termino o date com a mina e depois caio fora e já era. Dependendo do quanto eu me interesso por aquela mina, eu posso querer de novo ou não. E fica muito simples porque quando você não tem esse desejo de se relacionar de maneira mais íntima, né? No sentido de namoro ou casar, realmente você pode descartar ou você pode desistir muito mais facilmente. Assim como quando você tem muitas opções, né? Quando você tem muitas mulheres ali a fim de você, ou algumas pelo menos, ou mais de uma pelo menos, isso faz com que você tenha um poder muito grande de sair fora, né? Que realmente o poder do homem é sair fora quando a mulher desrespeita ele. Ou seja, se você está numa situação onde você é um solteiro e você tem várias opções, isso, via de regra, não deve te atrapalhar e não deve mexer com o seu emocional, porque simplesmente você não deseja se relacionar de maneira séria com essa mina. Mas se você deseja, né, ter um relacionamento sério ou ter algo mais sério com essa mulher, é interessante você observar e descobrir qual é essa intenção por trás, porque no momento que você descobre que ela faz isso para deixar você se sentindo triste ou para baixo, ou para sentir emoções negativas, é interessante você sim terminar e simplesmente ir atrás de outra mulher. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Esse vídeo foi um pouco mais rápido porque era só falando sobre esse tema específico. E se você gostou, né, se inscreve, ativa aí o sininho e dá uma olhada nos links da descrição que tem bastantes links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!